Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, galerinha. Então, o intuito desse vídeo é explicar um pouco pra vocês sobre o surgimento da filosofia de forma bastante breve, para que vocês consigam aproveitar e rever um pouco o conteúdo durante esse período que a gente está sem as aulas. Para começar a falar sobre o surgimento da filosofia, eu vou começar falando sobre o mito grego, que foi o que antecedeu essa filosofia. A filosofia ela surgiu na Grécia. Então, saber sobre o mito, que é o que vem antes dela, é muito importante até para as teorias que a gente vai passar mais à frente. Então, o mito grego é um discurso pronunciado para ouvintes que recebem como verdadeira a narrativa, porque eles confiam naquele que narra. Por que tem que receber como verdadeira? O mito ele não faria sentido nenhum se toda vez que alguém contasse ele, a galera ficasse assim, não, sei, entendi. Não, é. E rindo assim, não. Pra você ter uma coisa, pra você ter um mito, é necessário que as pessoas acreditem naquilo. Porque se você for só falar por falar e ninguém levar aquilo a sério, não vai servir pra nada. Então, antes da filosofia, as verdades que tinham na polis, que era a cidade grega, elas eram baseadas justamente nos mitos. Por exemplo, Sócrates, que é um dos mais importantes. Ele só começa a indagação dele, o discurso filosófico dele, por conta do oráculo. Então o mito ele é uma coisa muito presente na vida das pessoas daquela época. Então o pensamento mítico ele nasce do desejo de dominação do mundo. Então ele vem para justamente eliminar os medos, os questionamentos que as pessoas tinham de coisas que não tinham explicação naquela época. Por exemplo, deu branco. A dominação, a questão do tempo. O tempo ele surge de um mito. A Terra, que é a Gaia, Cronos, que é o céu, se juntam e com eles têm o tempo. É algo assim, eu não sou muito bom nesses mitos, porque é tudo mentira. Não, mentira. Então, a gente tem algumas características do mito. O mito ele é sagrado e ele é inquestionável. Por que ele tem que ser inquestionável? Foi o que eu falei antes. Para que aquele mito seja coerente e sirva para o dia a dia das pessoas, ele tem que ser inquestionável. Não é que ele é 100% certo. Tem muito mito que é muito viajado, assim. Tipo a Medusa, por exemplo. Tem cabelo de cobra, olhou, endureceu. Então não faz sentido. Por quê? Se você ficar indagando muito, você ficar questionando muito, não vai ter respostas. Então é uma coisa que tem que ser inquestionável. Você vai acreditar naquilo e pronto. Então é um dogma. As funções do mito, então, é situar o homem no mundo, criar diretrizes para a ação humana, explicar a construção cultural, explicar a realidade. São funções semelhantes ao que a filosofia vai fazer. Só que de uma forma sem o uso da razão, sem a filosofia ela surge justamente do questionamento. Então ela te dá esse espaço para você questionar. Então o mito ele é realizado pelos poetas Rapisotos. Então ao nascer o mito ele é uma cosmogonia. Cosmos vem de mundo ordenado e gonia gênese. Então ele é uma coisa que narra a origem gerada pelos deuses. Então o mito ele vai falar a origem das coisas que foi gerada justamente pelos deuses. Já a filosofia ela é uma cosmologia. Ela explica a realidade por meio de conceitos. O surgimento da filosofia vem aí do final do século VII e início do século VI a.C. Surge nas colônias da Ásia Menor, região ali da Jônia. O primeiro filósofo que a gente tem conhecimento, que a gente considera, é o Tales de Mileto. Uma coisa importante é, você vai ver, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia. Por quê? As cidades que eram em contorno a Atenas, o cara sempre tinha que se falar pela cidade. Então é o Tales, onde que é a cidade dele, Mileto. Heráclito de Éfeso, Parmênides, Eleia, Sócrates. Morreu. Por quê? Porque o Sócrates ele era de Atena. Então, como era a cidade principal, não era necessário um complemento. Então, ela surge para responder os questionamentos que não eram possíveis com os mitos. Ela vai se pautar na razão, que em grego é o quê? Logos. E vai se desvincular da explicação por mitos. Então, ela vai sair dessa questão do sagrado, do inquestionável.
As condições históricas para o surgimento da filosofia são as viagens marítimas, porque aí tem uma certa comunicação muito grande, né? Porque não é uma coisa presa só numa sociedade. Invenção do calendário, invenção da moeda, invenção da escrita alfabética, surgimento da vida urbana, a polis, e invenção da política, democracia. A política é muito importante porque com a política tem uma necessidade muito grande de retórica, de comunicação. Então, por essa necessidade, é muito importante que você tenha uma oratória, que você consiga convencer as pessoas de que você é a opção certa de maneira política. Então, para isso, você não vai se basear em mitos, você vai se basear na razão, no logos. Aí a gente tem as teorias do surgimento da filosofia. As teorias são a parte para o vestibular da UFO mais importantes, porque as questões que podem ser cobradas vão ser em meio a essas teorias. E a gente tem 4. A gente tem a teoria, como vocês estão vendo aqui, a teoria do milagre grego. O milagre grego, ele é uma teoria aí que é uma ruptura radical com o mito. Então a filosofia vai nascer por essa ruptura radical, sendo a primeira explicação científica da realidade produzida pelo Ocidente. Então por que seria um milagre? Porque é uma coisa grandiosa que vai surgir na Grécia, explicando as coisas de forma racional que o mito não consegue explicar. Depois a gente tem a teoria aí do mito noético. O mito noético já impõe, né, um surgimento de forma gradual para a filosofia. Então ela vai surgir de forma lenta dentro do próprio mito. Vai passo a passo e ela surgindo até ela ganhar um espaço na sociedade. Então o que é isso? O mito noético é a racionalização dos mitos. Então, o que acontece? Tem os mitos, ponto a ponto na teoria do mito noético, ponto a ponto a filosofia vai entrando nessa racionalização dos próprios mitos, sendo uma coisa bem lenta, bem gradual, bem uma necessidade humana ali passo a passo. Aí após isso, a gente tem as últimas 2 teorias, que é essa, ó, valorização do meio político, que é a teoria da origem política da filosofia. A valorização do meio político vai criar as condições necessárias para o surgimento do discurso e da palavra filosófica. Como eu falei antes, para você ter política é necessário que você tenha uma retórica, é necessário que você tenha um diálogo. Aí a gente tem a última teoria, e na minha opinião a mais importante, que é a teoria do espanto. Ela vem feita por Aristóteles. Vou escrever aqui na frente. Aristóteles, a gente vai entender melhor as noções filosóficas dele mais à frente. Então, a teoria do espanto afirma que a filosofia tinha origem no espanto, na estranheza que os homens vão sentir diante do desconhecido e as coisas do universo e da vida. Então, o espanto vai fazer com que a gente formule, perguntas e procura as soluções dela. Só da gente conseguir formular perguntas já é um passo muito grande, porque o mito ele era inquestionável. Então só da gente formular questões já é muito importante. Com isso o homem vai ter o quê? Libertação da ignorância. Porque você crer somente em mito, você crer só numa coisa que não é questionável, que não pode acontecer, te coloca numa esfera de ignorância. Justamente para se livrar disso, para se retirar disso, a gente tem essa teoria do espanto. Ela é muito importante porque faz uma questão muito grande. Pensa, você fica ali todo tempo escutando coisas que são mitológicas. Do nada você vai começar a ter uma estranheza por isso. Então, justamente dessa estranheza, dessa perplexidade, você vai querer aí criar soluções racionais, soluções corretas e que fazem sentido para a sociedade que você tá imerso. Então pensa, a sociedade grega com avanços tão importantes como a questão da política, na democracia, ela vai ficar se baseando só por coisas mitológicas?
Então, justamente por isso, o espanto, esse questionamento é a teoria mais importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aí embaixo. Foi um prazer inenarrável dar essa mini aula aí pra vocês. Qualquer questionamento, qualquer coisa, pode me chamar aí nos comentários que eu vou tentar responder se tiver algum. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde pra vocês. Até mais. Tchau!